Nesse vídeo nós vamos fugir para a Tailândia e te ajudar a organizar um roteiro de viagem de 15 a 20 dias por lá, incluindo alguns templos maravilhosos do país, os melhores passeios das principais cidades e, claro, as praias mais paradisíacas. A gente já esteve na Tailândia 3 vezes, viajamos muito pelo país e se a gente somar todas essas viagens vai dar mais de 6 meses no total. A última vez que estivemos por lá foi em abril de 2024. Esse é um destino perfeito para quem curte natureza, boa comida e também quem quer conhecer uma cultura super rica. Mas, como em outros lugares do Sudeste Asiático, o planejamento de viagem na Tailândia pode ser um pouco desafiador. Então a gente fez esse vídeo com um roteiro completinho para te ajudar a tirar suas férias do papel. E aí, vamos fugir para a Tailândia? Antes de você começar a pensar no seu roteiro pelo país, a gente tem dicas essenciais para quem quer conhecer a Tailândia. A primeira é que brasileiros não precisam de visto, mas sim de um passaporte com validade de pelo menos 6 meses. Além disso, você também vai precisar tomar a vacina de febre amarela e emitir o certificado da Anvisa. Isso é obrigatório. A gente deixou aqui na descrição o link para o site do governo com as informações detalhadas. E a última recomendação, que não é obrigatória, mas pra gente fez toda a diferença, é ter um seguro saúde. A gente sempre usa e indica o seguro da Safety Wing. Ele funciona muito bem tanto para quem é nômade e vai viajar por períodos longos, como também para quem viaja períodos de férias mais curtos. O seguro da Safety Wing funciona em mais de 180 países, tem cobertura de até $250 mil, inclui ambulância e realocação de hospitais e até tratamento dentário em caso de emergência. Crianças com menos de 10 anos entram na cobertura dos pais sem custos extras. Além disso, eles também contam com auxílios no caso de imprevistos durante a viagem, como extravio de bagagens ou passagem de volta em caso de desastres naturais, por exemplo. Mesmo que você esteja viajando para outro país que não exige um seguro saúde, como é o caso da Tailândia, a nossa dica é não viajar sem contratar um. E a gente fala isso com muita propriedade, tá? Uma vez, lá na Tailândia mesmo, a gente pegou uma intoxicação alimentar super forte. A gente precisou de uma ambulância e tivemos que passar 2 dias internados no hospital. Se não fosse o seguro, a gente estava lascado. Imagina o tanto que a gente não teria que desembolsar e acabar com o orçamento da viagem. O link para você entender melhor como funciona e contratar o seguro da Safety Wing está na descrição desse vídeo. Mas bora começar o nosso roteiro de viagem pela Tailândia então. A maioria dos voos internacionais chegam em Bangkok, então provavelmente você vai começar sua viagem por lá também. A capital da Tailândia é a porta de entrada para quem visita o país, mas não é só isso. Tem muita coisa legal para fazer por lá. Nossa sugestão é passar uns 3 dias na cidade para conhecer bem os principais templos. No primeiro dia você ainda vai estar meio atrapalhado com o fuso horário, que é o oposto do Brasil. Então vai por mim. Pegue leve. Uma sugestão é dar uma volta na rua, sentir a vibe do lugar e passar também na Khao San Road. Por lá você vai encontrar bares, baladas e os famosos insetos comestíveis, que são mais pega turista do que outra coisa, mas isso é assunto para outro vídeo. Ao lado dessa rua fica a Rambutree Road, que já tem uma vibe mais tranquila, barzinhos com música ao vivo e vários restaurantes legais. No segundo dia, já mais descansado, acorde cedo e vai conhecer os 4 principais templos de Bangkok. No Wat Trai Meet, você vai ver uma estátua de 5,5 toneladas do Buda de ouro maciço. É muito linda, impressionante tanto pelo tamanho quanto pelos detalhes. O Wat Po, um dos nossos favoritos, é onde você vai ver o famoso Buda reclinado. Uma estátua toda dourada com 45 metros de comprimento e 15 metros de altura que fica numa sala cheinha de detalhes. Além disso, lá também tem corredores com vários Budas enfileirados. É lindo demais. Tem também o Grand Palace, que é o mais turístico de todos e que funcionou como residência da família real tailandesa por muitos anos. O contraste de cores das construções de lá é impressionante. E para terminar, tem o Wat Arun, que é o Templo do Amanhecer. Ele é todo construído no estilo de mosaico. Em uma das pagodas principais tem relíquias do Buda. A vista também fica bem bonita do outro lado do rio, onde dá para sentar num barzinho para relaxar e aproveitar o happy hour no pôr do sol. À noite, vale demais fazer um passeio gastronômico de tuk-tuk pela Chinatown para conhecer um pouco mais os sabores da culinária tailandesa e asiática.
Já no terceiro dia de viagem, a nossa sugestão é que você visite os mercados, que são passeios muito procurados e super interessantes em Bangkok. No mercado do trem, você vai chegar numa feirinha toda montada na beira do trilho. De repente, toca a buzina do trem, aí todo mundo tem que recolher as coisas e esperar passar. É muito engraçado e impressionante ver como acontece super rápido. Outro mercado famoso é o flutuante, que acontece dentro de um rio. Você passeia de barco e as lojas, que também são os barcos, vão chegando até você. Isso era bem comum antigamente na Tailândia, então vale o passeio para conhecer mais a cultura deles. Outra opção do que fazer à noite em Bangkok é um cruzeiro. Você navega pelo rio Chao Phraya, vendo os templos iluminados e ainda prova várias comidas típicas, é uma delícia. Se você quiser saber mais detalhes de cada um desses passeios, dá uma olhada no nosso canal, tem uma playlist inteira sobre a Tailândia com vídeos detalhados de cada um deles. O quarto dia de viagem chegou e é hora de mudar de lugar. Pegue um voo até Chiang Mai, no norte do país. Esse deslocamento vai durar pelo menos meio período, então considere esse tempo no seu roteiro. Chiang Mai é considerada a capital espiritual da Tailândia. São mais de 300 templos por lá e você vai sentir a diferença assim que chegar, já que a vibe é bem mais tranquila do que a de Bangkok. É muito bom para conhecer melhor os costumes e vivenciar mais a cultura tailandesa. Tá, mas o que fazer em Chiang Mai? No dia que chegar, vale a pena caminhar pela Old City ou Cidade Antiga. Chiang Mai surgiu no ano de 1296 e era uma cidade toda murada. O resto da cidade cresceu ao redor da Old City, mas a parte interna continua em pleno funcionamento e hoje é o ponto mais turístico da região. Ainda dá tempo de curtir um pouco da noite de Chiang Mai. Nossa dica é dar uma volta pelo bairro Nimam, onde ficam vários barzinhos legais e super frequentados pela população local. Dia 5, visite os templos mais famosos da cidade. Comece pelo Wat Shed Luang, que fica no centro da cidade murada. O templo principal desse lugar foi reaberto há pouco tempo e está todo restaurado. Lá também tem uma ruína que é a maior pagoda do norte da Tailândia. Depois vai para o Templo de Prata, que é todo prateado por dentro e por fora, e todos os detalhes foram feitos todos à mão. Nesse só homem pode entrar, mas ver de fora já vale a pena. E por último, visite o Wat Doi Suthep, o Templo da Montanha, onde também tem relíquias do Buda e é considerado um dos mais sagrados. Como fica bem no topo mesmo, a vista da cidade de lá é muito bonita. À noite, não deixe de visitar uma das feirinhas noturnas, que são super legais e muito tradicionais em Chiang Mai. Já aproveita para fazer uma massagem e relaxar um pouquinho. No sexto dia, você pode fazer um bate-volta para Chiang Rai, que fica a 180 km de distância de Chiang Mai. É lá que fica o famoso Templo Branco, que mistura elementos da cultura pop com religião. O lugar é meio maluco, mas a arquitetura lá é muito diferente de todos os outros lugares que a gente visitou. Vale muito a visita. Se você for com um tour, já vai passar também em outros templos, como o Templo Azul, por exemplo, que é lindo. Também tem vídeo de todos esses passeios aqui no canal e indicação de tour na legenda. No sétimo dia, chegou a hora de mudar completamente de cenário. Mas antes da gente seguir viagem, se você está gostando dessas dicas, aproveita para se inscrever aqui no canal. Tem muito vídeo sobre a Tailândia, outros países do Sudeste Asiático, Europa e vários conteúdos do Brasil. A gente está sempre trazendo sugestões e muita informação para te ajudar a viajar cada vez mais. Você não paga nada se inscrevendo e isso ajuda demais o nosso trabalho. Agora, bora para as praias paradisíacas? Pegue um voo de Chiang Mai para Phuket. Essa é a maior ilha da Tailândia, é bem estruturada e por isso compensa ir de avião para ganhar tempo. Mesmo assim, você vai perder pelo menos meio período para fazer esse deslocamento, dependendo do horário do seu voo. Vale lembrar que o aeroporto fica longe das principais regiões de Phuket. Mas se você chegar com tempo, ainda dá para ver o pôr do sol na praia de Kata ou Karong Beach, que na nossa opinião são as mais bonitas dessa parte mais turística e uma região legal para se hospedar.
E à noite ainda vale dar uma volta pela famosa Bangla Road em Patong Beach. No dia 8 da sua viagem, faça um passeio para Simila Island. Sem exagero, esse lugar é muito lindo. A água é surreal de transparente e foi com certeza o passeio que a gente mais gostou de fazer em Phuket. Eu não sou a Lígia, mas se ela estivesse aqui narrando, você sabe o que ela ia falar. Olha a cor dessa água. O passeio sai bem cedinho e dura o dia inteiro. No nono dia, você pode aproveitar para conhecer a James Bond Island, uma praia maravilhosa que ficou famosa por conta do filme do James Bond que foi gravado lá nos anos 80, se eu não me engano. Além de conhecer a praia com essa pedra super famosa, o passeio também te leva para uma vila de casas flutuantes e um rolê de caiaque cercado por paredões enormes. É bem legal. Também tem vídeo no canal mostrando mais de cada um desses passeios. No 10º dia de viagem, pega um barco de manhã para Koh Phi Phi, a ilha mais famosa da Tailândia e que não pode ficar de fora do seu roteiro de jeito nenhum. O trajeto de Phuket até lá leva cerca de 2 horas, então você vai chegar cedo e com tempo para aproveitar o dia. Vale a pena caminhar pela ilha e conhecer as praias de lá, como Lodalum Bay, onde você pode alugar um caiaque, e Tonsai Beach, que é legal para tomar um banho de mar no cantinho direito da praia. E no fim da tarde você pode caminhar até o viewpoint para ver essa vista maravilhosa e o pôr do sol lá de cima. Se tiver pique, à noite rolam várias festas e shows de fogo na praia de Lodalum. É super divertido. No dia 11 você pode fazer um dos passeios mais famosos da Tailândia, visitar Maya Bay. Você já deve ter ouvido falar no filme A Praia com Leonardo DiCaprio, né? Então, ele foi gravado nessa praia que é paradisíaca. A água é bem clara e o tamanho dos paredões é impressionante. E aqui vai uma dica valiosa. A gente fez esse passeio que vai para lá bem cedinho e evita a multidão. Nesse mesmo passeio, você também consegue conhecer também a Pilé Lagoon, a Monkey Beach, que é linda e tem vários macaquinhos, e Bamboo Island, que é totalmente paradisíaca. Olha a cor dessa água! Pro fim da tarde em Koh Phi Phi, um passeio legal é pegar um longtail para ver o pôr do sol. Um barco tradicional tailandês, é uma experiência imperdível. Décimo segundo dia de viagem e é a hora de pegar um barco de Koh Phi Phi para Ao Nang Beach ou Halei Beach em Krabi. As duas regiões são muito boas para se hospedar e os passeios que saem de cada uma delas são basicamente os mesmos. Esse deslocamento a partir de Phi Phi também vai levar de 2 a 3 horas. Então quando chegar, aproveita o tempo para se ambientar, ter um dia mais relaxado, curtir a piscina do hotel, tomar um banho de mar e assistir o pôr do sol, que é maravilhoso nessa região. No dia 13, a nossa dica é fazer o passeio para Hong Island. O lugar é um paraíso. O barco vai parando para fazer snorkel e conhecer praias surreais de lindas. Sério, é um dos lugares mais lindos que a gente já foi na Tailândia. De novo, olha a cor dessa água. À noite, vale dar uma volta pelo centrinho turístico para ver as lojinhas, comer alguma coisa ou tomar uma cerveja com o pé na areia. No dia 14 você pode fazer o tour das 7 ilhas, que é bem completo porque passa por vários pontos muito bonitos, como a Tupi Island e Poda Island, onde tem uns paredões de pedra maravilhosos e a água é super cristalina. Esse passeio costuma incluir o pôr do sol e dependendo da época do ano continua até a noite para nadar com os plânctons, que aliás foi uma das experiências mais lindas que a gente já teve na vida, mas a gente não consegue mostrar imagens porque não dá para filmar os plânctons. A gente fez todos esses passeios na Tailândia com uma empresa chamada Tailandiando, que é a nossa parceira de longa data aqui no canal. O link do site deles está na descrição.
Se você tiver 15 dias de férias, esse é o momento de pegar um voo de Krabi direto para Bangkok e de lá já embarcar no seu voo de volta para o Brasil. Só fica atento aos horários e chegue com várias horas de antecedência para ter certeza de que vai dar tempo. Outra coisa, confira o nome do aeroporto, porque lá tem dois. Um de voos internos e pela Ásia e outro de voos maiores, que é de onde costuma sair os que vão para o Brasil. Se tiver mais de um dia, vale dormir em Bangkok e ir embora no dia seguinte. Mas se você tiver mais tempo de férias e conseguir fazer um roteiro de 20 dias pela Tailândia, calma que a gente tem mais dicas para te dar. Se você tem um tempo maior, nossa sugestão é adicionar um dia a mais em cada cidade para poder curtir com mais calma, ou até incluir mais ilhas no seu roteiro. Você pode, por exemplo, ir para Koh Lipe, uma ilha bem pequena que fica no extremo sul da Tailândia, já quase na divisa com a Malásia. Ela é maravilhosa, a água é extremamente cristalina e tem muitos corais preservados, uma vida marinha linda e uma vibe que é deliciosa. Mas o acesso não é dos mais fáceis. São no mínimo 5 horas de barco saindo de Krabi para chegar até lá. Então, só vale a pena se você puder ficar por lá 2 dias inteiros, o que daria 4 dias no total, incluindo os dias de deslocamento. Outra ideia é Koh Tao, uma ilha que já fica do outro lado do país, lá no Golfo da Tailândia. Por isso, também é preciso considerar quase um dia inteiro de deslocamento, ou seja, um para ir, um para voltar e 2 dias inteiros na ilha. Koh Tao é um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Lá tem muitas escolas de mergulho para quem quer aprender do zero ou se certificar, além de várias praias lindas para relaxar, trilhas legais e um centrinho bem gostoso. É lá também o lugar mais perto para você visitar Koh Nang Yuan, uma ilha bem pequena, mas que é paradisíaca e que tem esse mirante super famoso. E a última opção para adicionar ao seu roteiro de 15 dias pela Tailândia é Koh Samui, de onde sai um passeio incrível e ainda pouco explorado por brasileiros para o Ang Thong National Park, um parque nacional marinho que é maravilhoso. Koh Samui também está localizada no Golfo da Tailândia, então o deslocamento para quem vem das ilhas do Mar de Andaman é longo. Considere 2 dias só para ida e volta, mais 2 para passar por lá. A ilha é super estruturada e tem muitos resorts pé na areia, além de alguns templos e praias super legais. Nesses 3 casos, a gente indica que você volte para Bangkok, durma uma noite e pegue seu voo de volta para o Brasil no dia seguinte. Pronto, 20 dias completos e bem aproveitados na Tailândia. A gente tem certeza que essas serão uma das suas férias favoritas. Se você quiser saber mais detalhes sobre cada um desses lugares que a gente falou aqui, desde Bangkok, Chiang Mai ou cada uma dessas ilhas paradisíacas, a gente tem muitos vídeos aqui no canal mostrando cada uma dessas cidades, os preços, detalhes dos passeios e o que a gente achou de cada um deles. O link para a playlist completa da Tailândia está aqui na descrição. E se ficou alguma dúvida ou tem uma dica para compartilhar, escreve pra gente aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!